O dia que ela descobriu, o mundo dela parou. Não era novela, não era filme, era a vida dela. E foi assim que tudo começou. Eu nunca contei isso para ninguém, mas hoje, com esses cabelos brancos e esse coração apertado, sinto que preciso falar tudo o que vivi. Talvez alguém aí, do outro lado, entenda o que é carregar uma culpa por quase uma vida inteira. E essa é a história da minha filha, que cresceu ao meu lado, como minha vizinha. E eu nunca soube. Meu nome é Eulália, mas muita gente aqui me chama só de Dona Lala. Tenho quase 80 anos nas costas e mais histórias no peito do que cabelo branco na cabeça. Hoje, depois de tantos anos guardando isso dentro de mim, resolvi contar, não por mim, mas por ela e por você, que talvez esteja precisando entender que o tempo pode até passar, mas a verdade, ela sempre encontra o caminho de volta. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história tocar teu coração, se você gostar de ouvir relatos reais como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque ainda tem muita história de vida que precisa ser contada, e você vai querer estar aqui comigo para ouvir todas, tá bom? Então, vamos lá. Eu era só uma menina, 17 anos, cheia de sonhos e quase nenhuma malícia. Era de um tempo em que mulher que sorria demais na rua era mal falada, e beijo escondido era pecado mortal. E foi exatamente nesse cenário que eu conheci o Antônio. Ele era o filho do ferreiro da vila, moreno, de olhos fundos, jeito sério, mas quando sorria, parecia que o sol se acalmava para ver. Eu me apaixonei daquele jeito que só adolescente se apaixona, com tudo, sem freio, sem medo, sem pensar nas consequências. Nos víamos escondidos depois da missa, atrás da igrejinha velha. Ele levava pão doce embrulhado em pano. Eu levava o coração nas mãos. Aqueles encontros eram tudo para mim. Até que um dia, minha menstruação atrasou. No começo achei que era o nervoso, ou talvez coisa da minha cabeça. Mas não era. Eu estava grávida. Grávida de um amor proibido, num tempo em que gravidez fora do casamento era vergonha para a família inteira. Quando minha mãe descobriu, me bateu com a mesma mão que me dava o café da manhã. Meu pai não disse uma palavra. Apenas virou o rosto, como se eu já não fosse mais filha dele. No dia seguinte, minha mala estava feita. Me mandaram para longe, para a casa de uma tia no meio do mato, lá no sertão do Maranhão. Me esconderam do mundo. Eu lembro como se fosse hoje. A viagem no caminhão, o choro preso, a barriga crescendo escondida de todos. Passei os últimos meses calada, bordando pano de prato e chorando nas noites de silêncio. E então, chegou o dia. Ela nasceu numa manhã quente. O céu estava limpo e as cigarras cantavam mais do que nunca. Ela era linda, tão pequena, tão frágil. Tinha os olhos do pai, olhos que pareciam carregar uma tristeza antiga, como se já soubesse da dor que viria. Me deixaram ficar com ela por poucas horas. Eu segurei, beijei, sussurrei no ouvido dela o nome que eu tinha escolhido, Mariana. Ninguém quis saber. Disseram que ela ia ser adotada, que eu era muito nova, que era melhor assim. Melhor para quem? Para mim não foi. Quando levaram ela embora, parecia que arrancaram um pedaço de mim. Eu fiquei com uma dor que não se explica, só se sente. Um buraco no peito que o tempo não fechou. E a única lembrança que eu tive dela foi um terço branco que minha mãe deixou cair no chão do quarto. E que eu escondi comigo como quem esconde um pedaço de alma. Depois disso, voltei para a vila como se nada tivesse acontecido. A barriga sumiu, mas o vazio ficou. Ninguém falava do assunto. Era como se a Mariana nunca tivesse existido. Mas dentro de mim, ela existia. E muito. Cada aniversário dela, mesmo sem saber onde ela estava, eu acendia uma vela. Só eu e Deus sabíamos o motivo. Você pode pensar que isso é só um desabafo. Mas não. É só o começo de algo muito maior. Porque anos depois, ela voltou. Só que eu não sabia. E ela estava mais perto do que eu imaginava. E é isso que eu vou te contar no próximo trecho. Como foi que a vida, do jeito mais doloroso e misterioso possível, me colocou frente a frente com a minha filha. Só que como vizinha. Então já deixa teu like nesse vídeo se você quer continuar ouvindo essa história. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora.
porque o que vem a seguir vai mexer com o seu coração. Depois que voltei da casa da minha tia, fingiram que nada tinha acontecido. Minha mãe me obrigou a jurar que nunca tocaria naquele assunto. Meu pai só me olhava de canto como se eu tivesse cometido um crime. E a vizinhança? A vizinhança dizia que eu tinha ido para cuidar de uma tia doente. Uma mentira contada tantas vezes que até eu comecei a repetir. Mas dentro de mim, nada estava bem. Eu não era mais a mesma. A menina sonhadora ficou naquela casa de taipa no sertão. A que voltou para a vila era outra, calada, desconfiada, com um peso que ninguém via. E o pior, com um instinto de mãe que me assombrava. Eu olhava para as crianças na rua e sentia vontade de chorar. Toda vez que eu ouvia um bebê chorando, era como se meu peito quisesse pular do lugar. O tempo passou. Casei com o seu Raimundo, um homem bom, trabalhador, daqueles que não fala muito, mas faz o que promete. Ele não sabia da Mariana, nunca contei. Achei que o passado podia ficar quieto se eu fingisse bem. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Criei os 3 com muito amor, mas confesso que, no fundo, sempre procurei alguma semelhança. Sempre esperei que alguma delas me fizesse esquecer aquela que eu perdi, mas nenhuma conseguiu. Eu era uma boa mãe. Fazia comida fresquinha, contava história para eles dormirem, levava para a escola. Mas sempre tinha um momento do dia em que meu pensamento ia para Mariana. Como será que ela estava? Será que chamava outra de mãe? Será que estava sendo bem tratada? Será que sabia que tinha nascido de uma mãe que foi forçada a abrir mão? E sabe o que é pior? A culpa. A gente carrega essa culpa como se fosse uma pedra no coração. Mesmo sabendo que não teve escolha, a gente se culpa. Porque mãe que é mãe sente falta. Mesmo quando todo mundo diz que foi o melhor. Tentei seguir com a vida. Me envolvi com a igreja, ajudei nas quermesses, virei catequista, ajudei a criar neto de vizinha. Sempre ocupada, sempre sorrindo por fora. Mas por dentro, sempre com aquele silêncio. Aquela parte de mim que gritava baixinho só para mim ouvir. Ela tá por aí e você nem sabe. A Mariana cresceu em algum lugar. E eu nunca pude ver. Nunca vi os primeiros passos. Nunca dei o primeiro banho. Nunca ouvi a primeira palavra. Eu era mãe, sem ser. Teve uma vez, no Dia das Mães, que meu filho caçula me deu um cartão desenhado com giz de cera, escrito com letras tortas, para a melhor mãe do mundo. Eu agradeci, sorri, mas por dentro me perguntei, será que a Mariana já fez um desenho assim para outra mulher? Será que ela cresceu acreditando que a mãe dela era alguém que ela chamava de tia? Ou talvez nem isso? Esses pensamentos me perseguiam. E sabe o que é curioso? A vida não para a gente se curar. Ela continua, atropela a gente se precisar. Eu tinha que cuidar da casa, da roupa, da comida, do marido, dos filhos. E ainda assim, carregava essa ausência. Como se fosse um luto que ninguém respeitava, porque ninguém sabia. Foram anos assim. Até que um dia, o destino, esse danado que gosta de dar voltas inesperadas, colocou uma moça para morar bem do lado da minha casa. Era bonita, jovem, de olhar curioso e um sorriso tímido, igual ao do pai da Mariana. Só que eu não percebi de cara. Nem imaginei. Ela chegou numa manhã de segunda, com poucas malas, e um olhar de quem já tinha carregado muita coisa por dentro. Me chamou de dona, depois de vizinha, e logo passou a me chamar de vó. Achei graça. Vó de quem, minha filha? Eu perguntava. E ela ria. De coração, vó. E o coração? O coração começou a bater diferente, como se de repente ele soubesse de algo que a cabeça ainda não entendia. Mas isso, eu vou te contar no próximo trecho. Se essa história está mexendo com você, se você está sentindo que ela merece ser ouvida por mais gente, compartilha com alguém que você ama. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda vem muita revelação. E eu prometo, o que está por vir vai arrepiar até quem não acredita em destino. Foi num dia abafado de janeiro. Eu estava varrendo o terreiro quando vi um caminhãozinho encostar na casa da esquina. Aquela casa já estava vazia fazia uns meses desde que a dona Zuleide faleceu. Eu olhei com curiosidade, como toda vizinha curiosa faz, né? E vi uma moça descendo, com 2 malas e um gato preto enrolado nos braços. Ela olhou para mim e sorriu. Um sorriso calmo, meio tímido, mas que me deu uma sensação esquisita, como se eu já conhecesse aquele rosto. Não falei nada, só acenei.
E ela respondeu com um aceno de volta e aquele sorrisinho que por algum motivo me apertou o peito. No dia seguinte, ela apareceu no meu portão com um bolo de milho e disse: "Vim me apresentar. Sou a Luciana, sua nova vizinha. Fiz esse bolinho para a gente se conhecer melhor." Aquele gesto me desmontou. A gentileza dela, o jeito suave de falar, parecia coisa antiga. Convidei ela para entrar, tomamos café, conversamos um pouco. Ela contou que era professora, que tinha vindo do interior de Minas, que era filha adotiva e que os pais tinham falecido há pouco tempo. Disse que precisava recomeçar a vida num lugar tranquilo. E eu fiquei muda. "Filha adotiva", ela disse. Essas palavras me martelaram por dias. Eu não sabia o que sentir. Era só coincidência? Ou era Deus me cutucando? Nos dias que se seguiram, ela passou a vir sempre aqui. Às vezes só para tomar um café, outras vezes para me ajudar a descascar mandioca ou para conversar sobre a vida. Começou a me chamar de vó. No começo, achei engraçado. Depois, aquilo começou a me deixar inquieta, porque no fundo, aquilo fazia sentido. Tinha algo nela que me puxava, que me fazia sentir uma ligação impossível de explicar. Ela me contava coisas da infância, de como era quieta, de como tinha pesadelos quando pequena, como se faltasse alguma peça no quebra-cabeça da vida dela. Eu escutava calada. E quanto mais ela falava, mais eu lembrava da Mariana. Daquela manhã em que vi minha filha pela primeira e última vez. Um dia, ela entrou na cozinha e viu um terço antigo pendurado atrás da porta. Era o mesmo terço que minha mãe deixou cair no chão no dia do parto da Mariana. O único objeto que restou daquela história toda. Ela parou, ficou olhando fixamente e disse: "Eu tinha um igualzinho quando era pequena. A mãe adotiva disse que veio junto comigo quando me pegaram no hospital. Mas ele sumiu quando eu era criança." Naquele momento, minhas pernas fraquejaram. Eu olhei para ela, olhei para o terço, e meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Aquilo não era coincidência. Não podia ser. A data que ela nasceu era a mesma. O hospital, o mesmo. O horário batia com o que minha tia tinha anotado num papel velho que eu guardei por décadas. Era como se todas as peças estivessem começando a se encaixar. Mas a dúvida ainda me comia por dentro. E se fosse só coisa da minha cabeça? E se eu tivesse tão desesperada para reencontrar minha filha que comecei a ver sinais onde não existiam? Mas algo lá no fundo gritava: "É ela! É a sua filha! Aquela que foi arrancada dos teus braços! Aquela que você chorou por tantos anos! Aquela que você procurou em todo o rosto de menina que passava pela rua! Ela tá aqui, mora ao lado, te chama de vó e não sabe que é tua filha." E aí eu me calei. Fiquei dias sem dormir direito. Olhava pela janela, via ela pendurando roupa no varal, dando comida pro gato, e meu peito se apertava mais e mais. Era como ver um fantasma do passado caminhando no presente, mas um fantasma cheio de vida, de carinho, de presença. Eu sabia que precisava fazer algo, falar, contar, perguntar. Mas como é que se conta uma coisa dessas para alguém? Como é que se olha nos olhos de uma moça e diz: "Filha, eu sou tua mãe"? Como? Mas sabe de uma coisa? Deus tem seu tempo. E quando Ele quer, Ele faz a verdade vir à tona. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas isso eu conto no próximo trecho. Agora me escuta aqui. Se essa história está te prendendo, se está mexendo aí dentro de você, deixa o seu like. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque o que vem a seguir é o momento que muda tudo. Depois daquele dia do terço, nada mais foi igual. Eu comecei a olhar a Luciana com outros olhos. Não que eu já não gostasse dela. Desde o começo ela me despertava um carinho que eu nem sabia explicar. Mas agora era diferente. Era um cuidado de mãe. Uma mistura de medo e esperança. Medo de descobrir que era tudo coisa da minha cabeça. E esperança de que Deus tivesse feito o impossível para me devolver o que a vida tirou. Comecei a prestar atenção em cada detalhe. Jeito de andar, de rir, de segurar a xícara. O modo como ela franzia a testa quando pensava. Tudo nela me lembrava alguém. Me lembrava a mim mesma quando jovem. Me lembrava minha mãe. Parecia que o sangue gritava.
mesmo que o nome nos documentos dissesse outra coisa. Teve um dia que ela me contou que sempre sentiu como se faltasse um pedaço dela. Disse que nunca entendeu por que chorava no aniversário, mesmo cercada de amigos, que sempre teve um buraco dentro do peito, como se estivesse esperando alguém que ela nunca viu. Quando ela falou isso, eu engoli o choro seco, porque eu sabia. Eu também sentia esse buraco, por 30 e tantos anos. O mesmo buraco, a mesma ausência. E teve outro detalhe que me arrepiou até os ossos. Um dia, ela veio me mostrar uma foto da mãe adotiva. Era uma mulher bonita, elegante, dessas de cidade grande. Mas ali, no canto da foto, estava o nome completo dela. E o sobrenome era o mesmo da família rica que, naquela época, pegava crianças do interior para adoção. Minha tia comentou isso uma vez, muitos anos atrás. Disse que foi uma tal de Dona Leocádia que veio buscar minha filha no hospital. E ali estava o nome dela, estampado na moldura de uma foto antiga na mão da Luciana. Foi como levar um choque no peito. Era ela. Tinha que ser ela. Mas, e se não fosse? E se eu jogasse essa bomba no colo dela e estivesse enganada? Passei noites em claro. Me ajoelhava no chão do meu quarto, em frente ao altarzinho com a imagem de Nossa Senhora, e só pedia uma coisa: Deus, se for ela, me dá coragem. Se não for, me dá paz. Mas Deus não ficou calado. No domingo seguinte, ela veio almoçar aqui. Trouxe flores, lavanda. Disse que era o cheiro que mais lembrava a infância. Eu gelei, porque lavanda era o perfume da colônia que eu usava quando estava grávida. A mesma que minha tia me deu antes do parto. A mesma que eu deixei na manta onde minha filha foi enrolada. Naquele momento, eu já não tinha mais dúvidas. Mas ainda assim, a voz não saía. Eu abria a boca e nada. Só lágrima. E ela, sem entender, me abraçava. Me chamava de vó. Dizia que me adorava. Que eu era o tipo de pessoa que ela sempre quis ter na família. E ali eu entendi que o tempo podia ter passado. Mas o sangue ainda chamava. E chamava forte. Eu precisava contar. Não dava mais para guardar. Mas eu também precisava de coragem. E a coragem veio de um jeito inesperado. Porque num certo dia, depois do almoço, ela abriu o coração e disse: Vó, às vezes eu fico pensando quem será minha mãe de verdade. Será que ela pensa em mim? Será que me procurou algum dia? E eu quase desmaiei. Eu queria gritar: Sou eu, minha filha, sou eu! Mas só consegui dizer: Ela pensa. Com certeza, se ela pensa em você todos os dias da vida dela. E ela sorriu. Um sorriso leve. Como se não soubesse que tinha acabado de dizer a coisa mais importante da minha vida. Eu não dormia aquela noite. Peguei papel, caneta e escrevi uma carta. A carta da minha vida. Nela contei tudo. Do amor, da dor, do parto, da perda. Contei até do terço. Dobrei, coloquei num envelope e escrevi o nome dela com mãos trêmulas. Deixei na porta da casa dela e voltei para dentro com o coração disparado. E ali, naquele silêncio de fim de tarde, tudo começou a mudar. Mas o que ela fez depois de ler essa carta, você precisa ouvir no próximo trecho. Se essa história está fazendo sentido para você, se está te emocionando, compartilha. Porque muita gente vive calada, com dor guardada, esperando um sinal para abrir o coração. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque o momento mais forte dessa história está chegando. No dia seguinte, eu passei a manhã espiando pela janela, esperando um sinal dela. Minhas mãos tremiam, minha cabeça latejava. A carta que deixei na porta ainda ecoava no meu coração como um grito que saiu tarde demais. Eu não sabia o que esperar. Rejeição, silêncio, raiva ou o perdão? Lá pelas 4 da tarde, ela apareceu no meu portão. Estava com os olhos inchados, o rosto vermelho. Mas não parecia brava, parecia assustada. Ela segurava o envelope com as 2 mãos como se aquilo fosse uma bomba prestes a explodir. E quando me olhou nos olhos, disse só uma coisa: É verdade? Eu respirei fundo. Eu queria abraçar, eu queria gritar, eu queria ajoelhar aos pés dela e pedir perdão por ter deixado o mundo nos separar. Mas tudo o que consegui foi balançar a cabeça, com as lágrimas escorrendo sem parar. Ela não falou nada. Entrou, sentou à mesa da cozinha, olhou ao redor
E então perguntou: por quê? Por que você não me procurou? Aquilo me cortou. Doeu mais do que qualquer tapa que levei na vida. E eu contei tudo de novo, dessa vez com a voz trêmula, mas em pé, como quem não queria mais fugir. Eu era só uma menina, minha filha. Ninguém me deu escolha. Fui tirada da minha casa, trancada, calada. Você nasceu e me arrancaram você dos braços antes mesmo de eu te dar um nome. Eu te procurei nos rostos das crianças, nos olhos das meninas da rua. Mas nunca tive pista, nunca soube onde você estava. E o tempo foi passando. E aí um dia você apareceu. E eu te reconheci sem saber. O meu coração sabia. Desde o primeiro sorriso, desde o primeiro vó. Ela chorou. Choramos juntas, por horas, sem precisar dizer muita coisa, porque o que palavras não explicam, o coração entende. E aí, num sussurro, ela me perguntou: você ainda me quer? Eu quase desabei. Filha, eu nunca deixei de querer. Eu esperei a vida inteira por você. Nunca passou um aniversário seu que eu não acendesse uma vela. Nunca teve um domingo que eu não pensasse onde você estaria. Você nunca saiu de mim, mesmo quando me tiraram você. E então, ela me abraçou. Foi o abraço mais longo da minha vida, o mais pesado, o mais curador, porque foi o primeiro abraço que dei na minha filha e, ao mesmo tempo, o último abraço que eu precisava para me libertar daquela culpa de mais de 30 anos. Ela encostou a cabeça no meu ombro e disse: eu também sentia que faltava alguém. Era você. Sempre foi você. Aquela noite a gente ficou juntas. Fizemos café com bolo de fubá, igualzinho ao que minha mãe fazia quando eu era menina. Ela perguntou tudo sobre mim, sobre o dia em que nasceu, sobre a colônia de lavanda. E tudo fazia sentido. Cada detalhe batia. Cada memória que ela carregava encaixava na história que eu escrevia em silêncio por tantos anos. E ela me contou que sonhava, desde criança, com uma mulher de vestido florido e mãos calejadas, sentada numa cadeira de balanço. Essa mulher era você, vó. Eu sonhava com você antes mesmo de te conhecer. O que a gente viveu ali não tem nome. É reconexão, é milagre, é justiça divina. E desde aquele dia, nunca mais nos separamos. Ela voltou a morar ali, comigo. E aos poucos, passamos a nos reconhecer como mãe e filha, como se o tempo que nos roubaram estivesse sendo devolvido, minuto por minuto. Mas a história não termina aí, porque o mais bonito ainda estava por vir. Quando ela me apresentou para alguém e me chamou pela primeira vez de mãe na frente do mundo. Isso eu vou te contar no próximo trecho. Se você está acompanhando até aqui, eu te peço, deixa seu like nesse vídeo, comenta aí o que essa história está mexendo dentro de você e compartilha com alguém que precisa ouvir que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho. E claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque o próximo trecho vai emocionar até quem acha que já não acredita mais em reencontros. Depois daquele dia, a vida mudou completamente. A Luciana, ou melhor, a Mariana, porque agora eu já não conseguia mais chamá-la de outro nome, passou a vir aqui todos os dias. A casa voltou a ter barulho, cheiro de café fresco, risada solta no fim da tarde. Era como se cada visita dela fosse uma parte do quebra-cabeça que por tantos anos ficou espalhado dentro de mim. Ela começou a me chamar de mãe, mas no começo saía baixinho, como quem testa a palavra no ar. A primeira vez que disse isso na frente dos outros, eu chorei como criança. Foi num domingo, quando um primo distante veio nos visitar. Ele perguntou quem era a moça bonita que estava comigo na cozinha, e ela, com a maior simplicidade do mundo, respondeu: é minha mãe. A gente se reencontrou depois de muitos anos. Naquele momento, eu senti que Deus tinha me devolvido tudo o que me foi tirado. Ela quis saber tudo. Como foi o parto, mãe? Você me viu quando eu nasci? E eu contei. Contei do cheiro da sala, da enfermeira que pegou ela no colo, do pano branco onde enrolaram o corpinho dela. Contei até do sol que batia na janela e como o mundo pareceu parar quando eu ouvi o choro dela pela primeira vez. Ela escutava com os olhos marejados, segurando minha mão com força. Um dia, trouxe uma caixa com fotos da infância. Me mostrou quem a criou, como eram os natais, as festas de aniversário, e eu fui montando na cabeça tudo aquilo que eu tinha perdido.
Essa aqui é minha mãe adotiva. Ela me chamava de Florzinha. E agora eu sou sua mãe de verdade. E você é a florzinha que eu plantei com dor e esperei florescer por décadas. A gente foi se descobrindo, se curando. Ela dizia que às vezes acordava de madrugada só para me ouvir respirar, como se quisesse ter certeza de que eu era real. E eu ficava acordada só para ver ela dormir no sofá da sala, com aquele mesmo jeitinho de quando era bebê no meu colo, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Teve um dia em que ela me levou para a praça da cidade. Quis comprar sorvete, como se quisesse viver todas as coisas de filha que não viveu na infância. Sentamos no banco de madeira, com os pés balançando, e ela encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Mãe, eu te achei. A vida me devolveu você." Aquela frase ecoou no meu peito como uma oração. Porque não era só um reencontro, era um renascimento. Ela começou a me levar nos lugares, apresentar para os amigos, contar nossa história com orgulho. E todo mundo ficava com os olhos arregalados dizendo: "Isso dava um filme." E a gente ria, porque o filme já tinha passado e tinha sido vivido com dor e fé. E agora estava virando história viva, uma história contada com amor. Ela me ajudava nas tarefas de casa, trazia livros, flores, receitas novas. Passamos a rezar juntas todas as noites. Ela sentava na minha rede, segurava minha mão e dizia: "Mãe, a vida foi dura com a gente, mas Deus foi mais forte." E foi mesmo, porque o que a gente viveu não tem explicação. Não tem ciência, não tem lógica. Foi propósito, foi tempo divino. Foi amor que sobreviveu à distância, ao silêncio e à dor. E sabe, toda vez que ela saía pela porta, me dava um beijo na testa e dizia: "Até amanhã, mãe." E eu ficava ali, parada na porta com a alma cheia, cheia da presença que me foi negada por tanto tempo. Mas nem tudo foram flores. Teve um momento em que o passado voltou com força, trazendo lembranças e perguntas difíceis. Perguntas que ela precisava fazer e que eu precisava ter coragem de responder. Mas isso eu conto no próximo trecho. Se essa história está tocando seu coração, deixa um comentário aí. Me diz o que você faria se estivesse no meu lugar. E, por favor, se ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai fazer você pensar na força de uma mãe e no perdão que só o amor verdadeiro é capaz de dar. Foi numa noite de chuva miúda, daquelas em que o vento bate na janela e a alma parece querer conversar com a gente, que ela me olhou nos olhos e perguntou o que eu mais temia ouvir. "Você quis me entregar, mãe? Ou foi obrigada?" Minha mão congelou na xícara de café. O tempo pareceu parar de novo, como parou naquele quarto de hospital tantos anos atrás. Respirei fundo, olhei bem nos olhos dela. Não dava mais para esconder nada. "Filha, se eu tivesse escolha, você nunca teria saído dos meus braços. Mas naquela época, a mulher sozinha e grávida era tratada como pecado vivo. Me trancaram, me calaram e me roubaram você. Eu fui obrigada a te esquecer, mas eu nunca esqueci. Nunca deixei de te amar, nem por um segundo. Você sempre foi a falta que fazia barulho dentro de mim." Ela ficou em silêncio por um tempo. Mexia a colher no café, como quem mexe as lembranças com cuidado. E então, lágrimas começaram a escorrer. Eu precisava ouvir isso, porque por muito tempo eu achei que fui rejeitada, que ninguém me quis, que eu era um erro. Não, minha filha. Você foi meu amor mais puro. Foi arrancada de mim. Mas o coração de mãe, ele não esquece. Ele espera. Espera o tempo que for. Aquele momento foi mais do que uma conversa. Foi libertação. Ela me abraçou tão forte que parecia querer colar os anos que a vida separou. E disse baixinho: "Eu te perdoo, mãe. Te perdoo por tudo o que você viveu calada. E me perdoo também por ter te julgado sem saber." Ali, naquele abraço, terminou a dor. E começou uma nova fase. Porque o perdão é isso. Um recomeço que não apaga o passado, mas transforma a dor em ponte. Desde então, a gente passou a fazer tudo juntas. Ela me ensinou a mexer no celular, mesmo que eu errasse tudo e abrisse a câmera quando queria ver o clima. Me ensinou a pedir comida pelo aplicativo, a mandar áudio, a usar emojis. E eu ensinei ela a fazer pão caseiro, a costurar botão que cai, a cuidar de planta
e a tirar olhado com a arruda e oração. Viramos uma dupla, uma que o destino separou por décadas, mas que o amor juntou de novo, com força. Ela dizia que só agora se sentia completa. E eu sentia como se tivesse nascido de novo. Nos domingos ela vinha almoçar aqui. A gente punha a mesa juntas. Ela cortava o coentro como eu fazia. Dizia que aprendeu só de me observar. E quando alguém perguntava quem era aquela moça bonita, ela dizia com orgulho: "É minha mãe. A vida nos separou, mas Deus nos juntou outra vez." Tinha vezes que eu a observava em silêncio, cortando cebola, rindo com meus netos, contando histórias da infância dela. E me dava vontade de chorar de novo, porque agora, enfim, ela fazia parte da minha vida de verdade. Não mais como a vizinha que me chamava de vó, mas como a filha que nasceu de mim, que voltou para mim e que agora me chamava de mãe sem medo. E o mais bonito foi quando ela me levou num culto de agradecimento. Subiu no altar, com a voz embargada, e disse: "Eu achava que tinha perdido a chance de conhecer minha mãe, mas Deus me surpreendeu. Hoje ela está aqui comigo. E tudo que eu vivi até aqui valeu a pena por esse reencontro." Ali, naquele templo, com os olhos marejados e o coração transbordando, eu entendi. O perdão cura, o amor restaura. E o que é nosso de verdade, volta, nem que leve a vida inteira. Mas a história ainda não acabou, porque teve um último gesto dela, um gesto tão forte, tão simbólico, que selou de vez esse recomeço. E é isso que eu vou te contar no último trecho dessa história. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque o final dessa história vai tocar fundo no teu coração e mostrar que quando o amor é verdadeiro, ele resiste até ao tempo. Foi num fim de tarde silencioso, daqueles em que o céu vai ficando cor-de-rosa, bem devagarinho, que ela chegou com um embrulho nas mãos. "Feche os olhos, mãe", ela disse. E eu fechei. Senti suas mãos firmes e quentes segurando as minhas. Ouvi o farfalhar do papel sendo desamarrado. E então, ela colocou algo no meu colo. "Pode abrir agora." Quando abri os olhos, ali estava um porta-retrato com a nossa foto. Eu e ela sentadas na rede, sorrindo como duas crianças que tinham acabado de se reencontrar. E na moldura estava escrito: "Mãe, teu amor venceu o tempo." Eu não consegui dizer uma palavra. Meu coração só chorava por dentro. Era o tipo de emoção que não se grita, só se sente. Ela me olhou com ternura e disse: "Quis eternizar esse momento, porque agora não somos mais duas histórias separadas, somos uma só." Foi ali que eu entendi que minha vida tinha fechado um ciclo, que aquela menina de 17 anos, que teve a filha arrancada dos braços, finalmente tinha encontrado paz, que a mulher calejada que viveu em silêncio por mais de 30 anos, agora podia contar sua história com voz firme, e que a filha perdida, aquela que cresceu com perguntas, agora tinha todas as respostas. E mais, tinha amor. Amor de verdade. Amor de raiz. Sabe, se você chegou até aqui, ouvindo essa história inteira, eu quero te dizer uma coisa do fundo da minha alma. Nunca perca a esperança. O tempo pode machucar, pode atrasar, pode separar, mas quando Deus decide unir, não há distância, dor ou silêncio que impeça. Se você tem alguém que ama e que se afastou, escreva, ligue, vá atrás, porque às vezes tudo que uma história precisa para mudar é de uma palavra dita com o coração. E se você carrega uma dor, um vazio, um luto, saiba que o amor cura. Às vezes demora, mas cura. Hoje, eu e a Mariana, ou Luciana, como foi chamada a vida toda, vivemos juntas. Rimos, choramos, relembramos, recomeçamos. Ela me chama de mãe com a naturalidade de quem sempre soube. E eu a chamo de filha com a certeza de quem sempre esperou. Essa história não é sobre tragédia. É sobre amor que sobrevive. É sobre perdão. É sobre recomeço. E sobre a força de uma mãe que, mesmo calada, nunca desistiu. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Mostra esse vídeo, porque às vezes uma história como essa pode curar feridas que ninguém vê. E antes de ir, eu te peço, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque ainda tem muitas histórias guardadas nesse coração velho aqui
Histórias que precisam ser contadas, ouvidas, sentidas. E quem sabe, uma delas também seja a sua. De uma mãe para outra, de uma filha para outra. Obrigada por ter me ouvido até aqui. E que o amor que uniu a minha história também alcance a tua. Comenta aqui se você já viveu ou conhece alguém que passou por um reencontro parecido. Qual foi a parte dessa história que mais te emocionou? Me conta nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixa um coração nos comentários. Já pensou passar 30 anos sem saber que sua filha morava ao seu lado? O que você faria?